Bom, saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para falar acerca da equação termoquímica. Portanto, o tema de hoje é equação termoquímica. Na realidade, na aula de hoje nós estaremos a dar continuidade ao que nós vimos na aula passada. Na aula passada nós falamos acerca dos fatores que afetam ou influenciam, neste caso, na variação da entalpia, que pode influenciar o valor da variação de entalpia. Na aula de hoje nós iremos falar acerca, neste caso, da equação termoquímica. O que seria uma equação termoquímica? Simples, nós temos aqui uma definição bem básica que diz o seguinte: é uma equação química que mostra. Então, equação química é nada mais, nada menos do que uma representação gráfica, ou seja, uma representação por escrito de uma reação química. Então, uma equação termoquímica seria uma representação por escrito de uma reação química. Mas há detalhes aqui. Temos aqui o seguinte: é uma equação química que mostra o quê? Reagentes e produtos. Logicamente, se é uma equação de uma reação, nós temos que ter os reagentes, que são as substâncias que aparecem antes da seta, e os produtos, que são as substâncias que aparecem depois da seta. Então, uma equação termoquímica vai nos mostrar os reagentes e os produtos. Vamos ter também os estados físicos dos reagentes e produtos e o estado alotrópico ou a forma alotrópica, caso exista, pois nem sempre as substâncias vão ter um estado alotrópico. Então, caso exista o estado alotrópico, temos que mostrar. Caso não exista, não há como mostrar. E também teremos a variação de entalpia da reação ou também calor da reação. Podemos dizer variação de entalpia ou calor da reação. E também teremos a temperatura e a pressão em que essa reação química foi realizada. Então, uma equação química que mostra esses detalhes todos, nós chamamos de equação termoquímica. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Temos aqui o hidrogênio, o cloro, temos aqui o cloreto de hidrogênio. Então, uma equação termoquímica mostra o quê? Primeiro, reagentes e produtos. Temos essas duas substâncias antes da seta, são os nossos reagentes. Esta aparece depois da seta, é o nosso produto. Então, temos reagentes e produtos. Temos aqui os estados físicos dos reagentes e produtos e o estado alotrópico, caso exista. Então, neste caso, temos o quê? Hidrogênio gasoso é o estado físico, cloro gasoso é o estado físico. Temos também o quê? O cloreto de hidrogênio, o estado gasoso. Então, temos também os estados físicos. Neste caso, não temos formas alotrópicas, então não há como mostrar. Temos também a variação de entalpia ou calor da reação. Temos também aqui o respectivo valor da variação de entalpia ou calor da reação. A temperatura e pressão. Temos aqui a temperatura e pressão em que essa reação química foi realizada. Então, esta equação aqui é uma equação termoquímica. Por quê? Porque mostra os reagentes e produtos, os estados físicos dos reagentes e produtos, a variação de entalpia da reação, a temperatura e a pressão. Temos também aqui esta equação que mostra o hidrogênio no estado gasoso, o oxigênio no estado gasoso. Temos aqui reagentes, temos aqui o produto, os estados físicos das substâncias, e temos também o quê? A variação de entalpia da reação, e além disso temos a temperatura e pressão. Aqui é a temperatura e pressão em que essa reação química foi realizada. Então, esta é uma equação termoquímica. Temos também aqui o caso do carbono-diamante. Então, neste caso, temos uma forma alotrópica do carbono. O carbono pode existir na natureza basicamente sob a forma de grafite e diamante. Então, nós podemos ter o carbono-grafite ou então o carbono-diamante. Então, neste caso aqui, a forma alotrópica é o carbono-diamante. Então, mostramos aqui a forma alotrópica caso exista. No caso do carbono, existe a forma alotrópica. Temos aqui o carbono-diamante. É por isso que aqui aparece estado alotrópico ou forma alotrópica, caso exista no caso. Então, aqui o carbono-diamante reage com o oxigênio para formar o quê? Para formar aqui o dióxido de carbono. Oxigênio gasoso, dióxido de carbono gasoso. Temos aqui a respectiva variação de entalpia, a temperatura e a pressão em que essa reação química foi realizada. Por que nós temos que mostrar esses detalhes todos? Isso porque nós vimos que existem alguns fatores que podem afetar, neste caso, a variação de entalpia de uma reação química. Então, é fundamental se mostrar esses detalhes todos para que nós possamos saber quais são as condições em que essa reação química foi realizada, pois existem condições ou fatores que podem afetar a variação de entalpia. Nós acabamos de ver isso.
que existem alguns fatores, os fatores que podem afetar o quê? A variação de entalpia nós vimos. Então, temos aqui alguns fatores que podem afetar a variação de entalpia. Por exemplo, aqui temos aqui forma alotrópica dos reagentes e produtos. Então, vejam aqui que o carbono existe sob a forma de grafite e diamante. Temos aqui o oxigênio gasoso. Vejam aqui, o carbono, grafite e o carbono diamante reagem praticamente da mesma maneira. Reagem ambos com oxigênio gasoso, formam dióxido de carbono. Mas vejam aqui que o valor da variação de entalpia é diferente. Por quê? Por causa da forma alotrópica. Então, é fundamental indicar que a forma alotrópica aqui dos reagentes e produtos, pois isso afeta o valor da variação de entalpia. Aqui, aparentemente, há uma diferença em termos de valores, mas são diferenças em termos experimentais. Na prática, o valor chega a ser o mesmo. Então, nós temos aqui, em termos gerais, uma equação termoquímica. Então, em termos gerais, era justamente isto aqui que nós queremos trazer nesta aula e até a próxima aula.